ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Muito bom estar aqui novamente para a nossa transmissão deste culto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui na nossa congregação de Vila Rosa e estamos felizes pelo fato de poder ter alguns irmãos conosco nesta gravação, também nesse culto, e que Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar esse momento para adorarmos o nosso Deus, estarmos na presença do Senhor. Vamos ter uma oração de invocação pela nossa irmã Rosana e assim estaremos dando início a esse culto. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por estar, Senhor, na tua presença, Senhor. Somos gratos, Senhor, por estar na tua casa, louvando e adorando o seu nome, Pai amado. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor. Porque sabemos que está difícil, mas contigo nada é impossível, Pai. Somente agradecer por tudo, Senhor Jesus. Pela graça de estar aqui com os meus irmãos na tua graça, na tua casa. Obrigado, Pai amado. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, nós vamos passar agora um momento muito importante do nosso culto, no qual nós estaremos confessando a Deus os nossos pecados e as nossas culpas. Vamos colocar diante do Senhor, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos perdoe, nos ajude, nos dê forças e também perdoe as nossas falhas, porque todos nós falhamos. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, vamos fazê-lo com todo o nosso coração, em nome de Jesus. A nossa irmã Angeli fará essa oração. Eu te agradeço, Deus, por estar na tua casa, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Esteja abençoando a cada vida que está aqui, Senhor, porque estamos para te louvar, para te glorificar, para estar, Senhor, presente a ti, Jesus. Pois precisamos, Senhor, da tua ajuda, da tua orientação. Fala conosco, Deus, nessa noite. Fala com o teu povo, Senhor, que necessita da tua ajuda, da tua orientação, Senhor. Abençoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes falhamos, Jesus. Mas o Senhor é tão misericordioso, Senhor, e o Senhor nos perdoa, Pai. Obrigado por tudo, obrigado, Deus, por essa maravilha de estar aqui na tua casa, Senhor. De estarmos presentes, Deus, contigo, estarem unidos com nossos irmãos. Ó Senhor, obrigado por tudo. Fica conosco. Fala, Deus, com o teu povo que precisa ouvir a tua voz. Fala, Senhor Jesus. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Te agradeço, Senhor. Fica conosco nesta noite e abençoa tudo que formos fazer aqui. Que seja para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Amém. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério e sobre a harpa com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os quais estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra.
nós vamos trazer uma palavra para o nosso coração nessa noite, uma palavra que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 10. Nós vamos falar sobre as evidências do verdadeiro cristianismo. As evidências do verdadeiro cristianismo. É um tema que está em voga nos dias de hoje. Nós vamos entender o porquê durante essa mensagem. Eu gostaria que você prestasse atenção bastante sobre esse tema, esse assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10, que diz assim: Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e o amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, e se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a repercussão que teve no nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Amém. Palavra do Senhor para a nossa vida. Como eu disse, irmãos, nós vamos falar sobre as evidências do verdadeiro cristianismo. Então nós estamos diante de uma grande pandemia, já 7 meses, nós estamos vivendo esse tormento, né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas se adoeceram e estão aí com grandes problemas. A economia praticamente parou, né? Muitos perderam empregos, perderam salários, a coisa ficou bem feia para todos nós. E nós estamos ainda, graças a Deus, sobrevivendo. Deus nos deu condição, Deus nos deu saúde, nos deu forças para continuar cultuando o Senhor, para continuar buscando a Deus. Estamos utilizando os recursos tecnológicos que nós temos, que são os meios das redes sociais, e a igreja está se comunicando através de WhatsApp, através de Facebook. Nós estamos tendo ainda uma interação, né, através das nossas lives, enfim, graças a Deus, ainda nós podemos nos comunicar, estarmos juntos dessa forma, ainda que não presencialmente. Nós precisamos buscar o Senhor. Então, Deus nos deu condições ainda nos tempos de hoje para buscarmos a Ele. A igreja tem crescido, a igreja tem buscado a Deus, mesmo diante das dificuldades. Em todo o tempo da história, toda a história da humanidade, a igreja tem se portado ainda firme diante das perseguições que teve, diante das tribulações. Foram muitas mortes, muitas perseguições, pessoas que foram impedidas de se reunir em suas casas por causa dos regimes totalitários. Enfim, a igreja ainda permaneceu firme
diante de uma situação de caos e de tragédia. E nós, graças a Deus, também estamos sobrevivendo como igreja. Nós estamos tratando aqui de um tema muito interessante, né? O verdadeiro cristianismo. Aqueles que são verdadeiros crentes, aqueles que são crentes realmente, que se converteram, que tiveram uma experiência com Deus, esses continuam firmes, esses continuam buscando, esses continuam ansiando por um retorno da igreja às reuniões presenciais, né? Então, esses são aqueles que mantêm a igreja firme. Claro, existem aqueles que não têm tanta firmeza, então tanto faz se a igreja voltar, se a igreja não voltar. Então, o verdadeiro cristianismo só é vivido por aqueles que realmente são crentes, aqueles que se converteram, que têm no seu coração Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. A igreja de Tessalônica, que Paulo está escrevendo essa carta, foi uma igreja que realmente se converteu com propriedade. Uma igreja que aceitou Jesus verdadeiramente e deixou para trás todos os seus erros e todos os seus pecados. Se arrependeram de tudo aquilo que eles fizeram e se tornaram uma igreja modelo, uma igreja verdadeira, uma igreja capacitada para a pregação do Evangelho. Se nós lermos atentamente esse texto, nós vamos perceber Paulo elogiando a igreja, porque a igreja foi uma igreja forte, a igreja que deixou os ídolos, era uma igreja idólatra, aliás, fazia parte de uma cidade muito idólatra, né? A cidade de Tessalônica era uma cidade importantíssima dentro ali da região, porque existiam ali muitos ricos, muitos comerciantes, existia um comércio muito forte, era uma igreja que tinha problemas com relação à igreja, não, à cidade, né? Com relação aos ídolos, né? Os ídolos pagãos, os ídolos gregos faziam parte daquela cidade. Então a igreja, quando se converteu, quando aqueles irmãos se converteram, eles largaram tudo isso, deixaram tudo isso e começaram a buscar a Deus com o seu coração inteirado. O texto fala assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas na Acaia, mas em toda parte se divulgou a fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar. Ou seja, eles se converteram de uma forma tão poderosa, tão transformadora, que toda a região em volta ficou sabendo daquela situação. A Macedônia, a Acaia, toda aquela região ficou sabendo que aqueles irmãos tinham realmente se convertido ao Senhor. Eles estavam vivendo o verdadeiro cristianismo. No versículo 7 diz: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes. Então, aqueles irmãos ali que se converteram na cidade de Tessalônica se tornaram o modelo. Eles eram o exemplo. As pessoas olhavam para eles e viam neles uma transformação, uma verdadeira conversão. E é isso que nós estamos querendo tratar no dia de hoje. Nós também poderemos viver o verdadeiro cristianismo, né? Se, apesar das nossas circunstâncias adversas, aqueles irmãos lá também tiveram perseguição, também tiveram problemas, também foram mortos também pelo Império Romano, mas eles se mantiveram firmes, eles se mantiveram guardados pelo poder do Senhor, né? Então nós também podemos viver um verdadeiro cristianismo apesar das circunstâncias, se nós agirmos conforme a vontade de Deus, né? Conforme a vontade de Deus. Tem muitos cristãos que se dizem cristãos, que apesar de serem membros de igreja, apesar de fazerem parte de um grupo seleto dos religiosos, daqueles que se dizem, autodenominam verdadeiros cristãos,
na verdade, não querem ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não vivem uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, a igreja precisa viver esse cristianismo. O cristianismo não é apenas um mero título, né? Eu sou um cristão, como se fosse um título, como se fosse algo que você levasse assim para as pessoas como uma carteirinha, um crachá, né? Crachá de crente, né? Crachá de cristão, né? Vou mostrar meu crachazinho que eu sou um cristão. Não precisa disso. Basta viver, basta agir de acordo com, né? Não adianta eu andar com um crachá dizendo que eu pertenço a uma comunidade se eu não estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. Então, como que aqueles irmãos se tornaram modelo? E como que nós poderemos também nos tornar modelos de cristãos verdadeiros? Aí Paulo, ele cita algumas qualidades da igreja que nós devemos também trazer para nós, adquirir para nós, né? No versículo 3, Paulo está falando, da oração dele, né? Ele está orando pela igreja, está agradecendo a Deus pela igreja. Então ele agradece a Deus pela igreja, por quê? Porque aqueles irmãos se converteram, porque aqueles irmãos tiveram uma vida transformada, e eles mostraram através das evidências de uma vida transformada, né? Porque não adianta só falar, mas tem que mostrar, tem que fazer. E o que Paulo está dizendo? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Ou seja, aqueles cristãos tinham uma fé operosa, uma fé que era manifestada através de ações. Não é uma fé apenas subjetiva, uma fé contemplativa, né? Uma fé, eu creio, eu acredito em Deus, como muita gente diz hoje. Vai pregar o evangelho para as pessoas dizem, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Mas essa fé não é apenas uma fé contemplativa, é uma fé operosa, é uma fé que age, uma fé que tem ação, ela se manifesta em atos. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Não adianta você ter fé e você não ser um cristão verdadeiro, você não agir, não fazer as coisas. A fé sem obras é morta. Não que nós vamos ganhar alguma coisa com as nossas obras. As obras não salvam, né? Por isso, o próprio Paulo falou assim, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, não por obras para que ninguém se glorie. Então, a fé, ela vem do ouvir a palavra, do sentir o poder de Deus agindo, e ela automaticamente ela age. A fé verdadeira se manifesta em atos de obediência a Deus. Então ela repercute, a fé ela é tão operosa, ela se manifesta de tal maneira que as pessoas veem em você a presença de Deus na sua vida. As pessoas veem que olha para você e diz, você realmente é de Deus, porque você faz as coisas de Deus, né? E às vezes nós deixamos de fazer as coisas básicas do dia a dia, ajudar um ser humano, ajudar alguém a manifestar aquilo que Deus colocou em nosso coração, exatamente porque nós não nos lembramos desta ação, não queremos fazer essa ação. Então, a fé verdadeira se manifesta em atos de obediência a Deus. Ela se manifesta na conversão. O verdadeiro convertido, automaticamente, ele faz as coisas para o Senhor. Você não precisa ficar mandando ninguém fazer. Vai ajudar o fulano que está necessitado. Vai fazer isso. Vai fazer... Não, ele vai voluntariamente, porque ama a Deus e porque ama as pessoas. Então, essa fé, ela faz com que nós façamos coisas boas para Deus. Paulo diz que nós fomos criados para as boas obras. Então, muita gente que tem usado as boas obras como uma forma de fazer uma barganha com Deus, né? Eu faço caridade, eu faço
grandes doações, chega final do ano, Natal, eu ajudo uma entidade, como se aquilo fosse uma coisa boa, mas aquilo não vai representar nada diante de Deus se você não tiver a fé verdadeira diante do Senhor. Nós somos criados para fazer as boas obras, isso é nossa obrigação, nós temos que fazer, né? Nós temos que cumprir a palavra de Deus, e nós somente agradamos a Deus quando cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas, que é exatamente isso, proporcionar para as pessoas aquilo que Deus colocou em nosso coração. Então, quando o Evangelho entra em ação, realmente, ele causa uma revolução na nossa vida. Você passa a agir, as suas palavras são diferentes, o seu olhar, a sua vida é diferente. Você passa a fazer coisas boas, não por causa das pessoas, mas por causa de Deus, porque Deus já fez uma obra no seu coração. Então, Paulo agradeceu a Deus pelos Tessalonicenses, porque eles tinham uma fé operosa, a ponto de repercutir para os outros. E para nós, como é a nossa fé? Será que a nossa fé repercute, por exemplo, na sua vizinhança? A sua vizinhança olha para você e vê que se você realmente é uma pessoa diferente, uma pessoa de Deus, ou não, ou você não tem dado esse testemunho. Eles deram esse testemunho e isso foi de bastante valia para Deus. Então, a sua fé tem que ser operosa. Em segundo lugar, Paulo está agradecendo a Deus pelos Tessalonicenses, porque não apenas pela operosidade da fé deles, mas pela abnegação do amor deles. Diz aqui o texto, versículo 3, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. O que é a abnegação? Abnegação é dedicação, é devotamento, é uma consagração, é você colocar os outros superiores a si mesmo. O amor, a ação envolve compromissos, ele não pode ser importunado por interesses próprios. Então, não são mais os meus interesses, mas sim os interesses de Deus. Eles não, aquele que tem um amor abnegado, ele não busca o seu próprio bem, a sua própria satisfação pessoal, o seu próprio interesse, mas ele procura o interesse do outro. Ele procura a melhoria do outro, ele fica feliz quando o outro está feliz, ele chora quando o outro está chorando. Então ele ama o seu próximo. Isso é um amor abnegado, que está além dos meus próprios sentimentos com relação a mim mesmo. Então Paulo trazia a memória dos Tessalonicenses, né? Esse amor, essa entrega, esse esforço, esse sacrifício, né? Porque é isso que nós devemos fazer uns pelos outros. Ele exige paciência diante dos crentes, diante das adversidades. Nós precisamos ter paciência, e esse amor nos vai ajudar nesse sentido, né? Então Paulo agradece a Deus pelos Tessalonicenses, porque o amor deles era abnegado. Eles não tinham maiores interesses, o interesse deles era em favor das pessoas, era em favor dos outros. E nós, será que nós temos vivido uma geração egoísta, né? Uma geração materialista, cada um buscando o seu próprio interesse, buscando o seu próprio bem, a própria teologia que nós estamos vendo nos dias de hoje, as pessoas querendo apenas receber de Deus, receber as coisas, ser abençoados, mas ninguém quer abençoar ninguém quer ajudar ninguém quer proporcionar o bem para o seu próximo. E isso exige sacrifício, até da sua própria satisfação pessoal, do seu próprio comodismo, né? Nós estamos tão acomodados nessa vida, né, que nós não queremos sair da nossa zona de conforto para ajudar alguém, para deixar alguém mais feliz. Então, o amor abnegado é exatamente isso. Paulo está falando que aqueles cristãos, eles tinham esse amor abnegado. E por último, né, Paulo está agradecendo a Deus pelos Tessalonicenses, pela esperança. O texto fala assim: da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Os Tessalonicenses tinham uma esperança viva, e é isso que nos mantém fortes.
É isso que nos mantém vivos nos dias de hoje, diante dessa pandemia. A esperança, nós temos esperança em Deus. Nós temos ouvido muito reportagens sobre o fim do mundo, né? As pessoas parecem que são os pregadores do apocalipse, né? Estão falando de tragédia, estão falando de... Nós não temos que nos preocupar com isso. Nós não temos que ficar com o nosso coração dolorido, preocupado. Será que o mundo vai acabar? Isso aí é o fim do mundo. Não sei o que está acontecendo isso, acontecendo aquilo, terremotos, tragédias, e gafanhotos, e não sei o que, e o calor de 40 graus, o mundo está acabando e todo mundo preocupado. Nós temos esperança. A esperança está em Cristo Jesus. Essa esperança que nos mantém firmes, essa esperança que nos mantém inabaláveis. Pode cair o mundo, pode ser destruído esse mundo, mas eu mantenho a minha fé em Jesus Cristo. Ela nos foi dada pela pregação da palavra de Deus, e Paulo pregou para aqueles homens e mulheres, os tessalonicenses, e eles tiveram uma fé tão forte, no sentido de agarrarem essa fé e abraçarem essa fé. Então, acerca da esperança, tem um comentário de um escritor chamado William Barclay, que ele diz assim: a esperança não é paciência de você se sentar e curvar a cabeça deixando as coisas acontecerem. Não é simplesmente passar por algumas coisas. É o espírito que pode suportar todas as coisas, não simplesmente com resignação, mas com esperança fulgurante. Não é ficar sentado num só lugar, esperando estaticamente que as coisas mudem, mas sim o espírito que suporta as coisas, porque sabe que essas coisas são temporárias. Não é a paciência que aguarda inflexivelmente o fim, mas a paciência que espera radiantemente a luz da aurora. Então, a esperança é que vai manter a nossa vida firme, manter o nosso cristianismo firme. As evidências do verdadeiro cristianismo são essas: uma fé operosa, uma firmeza, uma firme esperança e um amor abnegado. É isso que nos mantém firmes como igreja, e que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e manter essa firmeza, e deixar Deus trabalhar, Deus agir, Deus produzir em nós verdadeiras testemunhas de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a igreja do Senhor nos dias de hoje. É isso que nós queremos, em nome de Jesus. Amém. 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 Versículo 17, 18 e 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós precisamos confiar em Deus, irmãos. Sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso, que nunca deixa de ouvir a nossa oração. Glória a Deus. Grande Deus e poderoso Pai, nós estamos muito tristes, Senhor. O nosso coração está batido de tristeza, Senhor, diante de tantas angústias, de tanta tristeza, meu Pai, de tanta assolação. Oh, meu Deus, acampa o Deus anjo ao redor de cada um de nós, porque muitas vezes a fragilidade nos assola, Senhor, diante de tantas aflições que têm acontecido no mundo. Senhor, olha pelo teu povo, Senhor. Visita a tua igreja, Senhor. Olha, Senhor, para aqueles que estão no meio do hospital. Eu coloco no teu altar agora, Senhor, a vida do irmão Jair, Pai. Pai, que a tua vontade se cumpra na vida dele, Pai. Que o teu amor esteja sobre ele, porque eu sei que o Senhor nunca o abandonou. Eu te peço por ele. Fortalece essa família, Senhor, porque a última palavra ainda é tua, e louvado seja o teu nome por isso. Pai, derrama tuas bênçãos, Pai. Visita os hospitais,
Visita os leitos de enfermidade. Visita, Senhor, as famílias que perderam seu ente querido e estão com o coração cheio de tristeza. Meu Deus, nós nada podemos sozinhos, mas contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedor. Por isso eu te peço nesta hora de oração, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, Senhor, e ouve a nossa oração. Perdoa a nossa fragilidade, a nossa insegurança, a nossa fraqueza, Senhor. Segura na nossa mão, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Então, irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto dessa noite. Que Deus abençoe. Vamos fazer a oração final e encerrarmos. Senhor, obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a todos nós. Nos abençoe e, ó Deus, nos dê uma semana de muitas vitórias. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém.